Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. E hoje eu estou na política com Marco Aurélio Freire, nosso comentarista político, analista, comentarista, né? Porque analista tem que ter feito o curso, né? Não, também. Tanto também comentarista ser, né? como analista. Bom, então, obrigada, Marco, por ter vindo. Bom dia. E o assunto hoje, na política, em Caruaru, na política local, é esse empréstimo, que muita gente achava que era empréstimo do Finisa, enfim, as pessoas não entenderam direito como ia funcionar o empréstimo, que a gente falou isso no Jornal da Cidade hoje, que a Prefeitura mandou um projeto de lei para a Câmara analisar no valor de 100 milhões de reais. Mas o projeto está sendo analisado agora de manhã nas comissões e pode ir à votação hoje à tarde. Mas, a gente conversando hoje com a secretária da Fazenda de Caruaru, a Simone Nunes, no Jornal da Cidade, ela explicou que não é um empréstimo que já está certo que vai ser solicitado, né? Que não tem uma destinação, né? A Prefeitura não sabe onde vai usar, né? Sabe que se for pedir, vai pedir de 100 milhões, porque já tem uma previsão disso, um planejamento dentro da Prefeitura, e que vai depender da linha de crédito que vai ser ofertado, né? Principalmente pela Caixa, que é a que está ofertando os empréstimos junto à Prefeitura. Marco, o que eu queria começar discutindo com você hoje é o seguinte: a Prefeitura ela pode fazer isso, né, de mandar um projeto de lei prévio, digamos assim, né, de uma coisa que pode acontecer, pode não acontecer. Como é que funciona isso dentro da legislação? Perfeitamente. Bom dia, Laís. Né? Bom dia também aos ouvintes, espectadores da Rádio Cidade. Como diz nosso querido Lucas, bota aqui na vinheta. Olá. Né? Olá. Isso. Vai. Olá. Olá. Pronto. Olha, é uma boa questão, Laís. É uma questão importante, né? Porque discute um pouco o futuro da cidade. O Bruno Lambreta veio aqui nas entrevistas especiais do Cidade Entrevista essa semana e ele trouxe esse aspecto, né? Que vai ter o empréstimo. E aí vamos pensar nos números, né? Primeira coisa, que o orçamento da cidade está previsto em 1,6 bilhão, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Mas esse orçamento é uma previsão. Ele não é uma certeza. O orçamento é sempre uma previsão de receita e uma fixação de despesa. A receita pode ser que aconteça até aí, né? Os cálculos dão até 1 bilhão e 600 milhões. Mas com base na receita, é possível você ter crédito. É possível você, como se fosse uma pessoa física como nós, se você recebe X, você tem uma previsão de receber o salário do seu trabalho durante o ano inteiro de 2 salários mínimos, então seu limite de crédito é X. É isso que está sendo votado. O prefeito está enviando para a Câmara o seguinte: olha, com base no 1 bilhão e 600 milhões que podemos receber, ou que prevemos receber, nós queremos ter uma autorização para gastar 100 milhões, pedindo esse crédito não diretamente da Receita, esperando o imposto ser pago, esperando o FPM. Deixa eu tirar uma dúvida antes de você concluir. Caso eles peguem esses 100 milhões, sim, seria então o orçamento do município ano que vem 1 bilhão e 700 mil? Porque seria já o orçamento mais os 100 milhões? Tecnicamente é o seguinte, ele antecipa parte dessa receita. Por quê? Porque esse orçamento vai ter que ser, esse empréstimo, mais cedo ou mais tarde, teria que ser pago. Então ele pega esse empréstimo de 100 milhões, é um pouco diferente do empréstimo do Finisa, por isso, ele pega uma autorização desde já, porque tudo que é de conta do município tem que passar pela Câmara. Então eles pedem uma autorização à Câmara, para que a Câmara diga: olha, na hora que a Prefeitura quiser pedir 100 milhões de empréstimos, não precisa pedir lá no banco ou nos agenciadores de empréstimo e depois vir aqui, que isso demora mais, demora para dar o trâmite, para passar pelos projetos. Não, essa autorização é desde agora. Então eles têm uma autorização desde agora, em cima desse orçamento previsto, para pegar 100 milhões com qualquer agente financiador, né? Vamos chamar de banco. E aí, o questão é que, o que a Câmara pode colocar nessa autorização? Tá, autorizamos o senhor prefeito, a administração pública, a pegar 100 milhões, mas para gastar em A, B, C e D. Ou pode fazer, autorizamos a administração pública a pegar 100 milhões para gastar dentro da previsão geral do orçamento. Aí tem uma diferença. Por quê? Porque se você determina, pode pegar empréstimo para fazer isso, isso e aquilo,
Por exemplo, vamos lá, empréstimo para calçar a rua, empréstimo para fazer um parque, mas não empréstimo para pagar... empréstimo para Via Parque. Para Via Parque. Mas não empréstimo para pagar os servidores. Vamos dar um exemplo. Aí é diferente, porque se o empréstimo tiver uma motivação de fazer outra coisa que não já está autorizada, ele não poderia ser pego. Mas se você dá um empréstimo, uma autorização genérica ou ampla, isso pode entrar. A grande questão na Câmara me parece que é essa. Se a oposição e o governo e a situação vão permitir isso, que parece que é o que vai se desenvolver. É um empréstimo Primeiro, que não tem uma definição. Uma oposição forte na Câmara para que o projeto fosse barrado. Pois é, não tem. E, consequentemente, é o seguinte, muito provavelmente vai passar essa permissão de empréstimo sem que seja necessariamente definido o tipo de empréstimo e o tipo de destinação do dinheiro, porque isso também pode ser colocado pela Câmara. Se for pegar o empréstimo ano que vem, quando for pegar, vai ser empréstimo para fazer tal situação, tal obra, tal convênio, ou tal, enfim, tal projeto. Só que se não for posto isso, o empréstimo vai ser mais baseado no valor dos 100 milhões do que necessariamente na destinação, que me parece que é o que pode aprovar hoje na Câmara, até porque, como você já lembrou, ele está sendo discutido e pode ser aprovado logo. Inclusive, quero que aprove logo. Por quê? Porque o orçamento desse ano, do ano que vem, precisa ser tudo resolvido esse ano, né? Para não ter uma autorização especial ano que vem. Então, e me parece que é isso que a Prefeitura quer, né? Começar 2023 já com tudo planejado, não fazer nada nas carreiras, né? Perfeito. Nesse ponto, muito bacana. O ruim é só fazer um empréstimo sem necessariamente já discutir qual é a destinação dos recursos desde já. Enfim, por quê? Porque você dá liberdade da administração, na qualquer hora que pudermos, vamos pegar 100 milhões. E por que consegue os 100 milhões? Porque o crédito da Prefeitura é grande. Em que aspecto? Se o orçamento previsto é 1 bilhão e 600 milhões, ainda que não execute isso tudo, vamos supor que execute só 70%. Você vai perguntar. Aprovando o projeto, Marco, eles podem diminuir o valor ou eles têm que pedir exatamente os 100 milhões? Aí dependendo do que esteja na redação do projeto, você pode pedir até menos. Prefeitura, entendeu? Assim, foi aprovado 100, mas a gente só vai pagar 50. É possível, desde que a redação desse projeto lá esteja constando lá na hora de aprovar, que até 100 milhões, por exemplo, e aí vai passar, né? É um teto, isso pode ocorrer e é provavelmente o que vai ocorrer, porque também às vezes dizer que tem que ser 100 milhões especificamente, acho que ele colocou mais como um teto, tá? E aí não precisará mais voltar à Câmara, porque você já tem essa autorização prévia do Legislativo e isso já está previsto lá na conta. Como eu disse, o crédito da Prefeitura é grande porque a previsão de orçamento é 1 bilhão e 600 milhões e muito provavelmente, talvez a Carol arrecade aí pelo menos 1 bilhão de reais. Então, 100 milhões, mesmo no realizado, já dá no máximo 10% da receita. E falando em pagar, Marco, porque a gente já tem outros 2 empréstimos, né? A secretária Simone Nunes, a secretária da Fazenda, disse que esses empréstimos já estão sendo pagos. Isso pode, mais um empréstimo agora, pode endividar mais a cidade? Olha, sempre... Porque eu também, assim, eu falo isso, mas eu tô leiga no assunto de saber se a cidade é endividada ou não. Olha, né? A informação que se tem é que no primeiro empréstimo de 84 milhões, o que é que foi feito? Foi feita aquelas obras e tal, depois se procurou a prefeita Raquel Lira, então prefeita na época, pegou mais um empréstimo, né, de 50 milhões, pagou o restante do primeiro empréstimo que precisava. 84. Dos 84 e ainda colocou o restante do saldo em obras, em algumas outras obras interessantes para na avaliação da administração. Geralmente são obras de infraestrutura. E de infraestrutura, né? Via Parque 2, uma série de outras obras aí. E aí, ou seja, não tem o empréstimo 1, tem o empréstimo 2, né? Vamos chamá-lo assim. Só que esse que está sendo pedido agora é um terceiro empréstimo, tá? E esse terceiro empréstimo não tem vinculação com o primeiro. Então, em nenhum momento está sendo dito, olha, vamos pegar 100 milhões para quitar esse empréstimo segundo e o restante investir em obras. Isso não é o que está sendo discutido, ou pelo menos não foi anunciado dessa forma. Os 2 primeiros empréstimos, ainda na gestão da Raquel, foi assim. O primeiro, como eu disse, foi usado em obras. O segundo pagou o saldo do primeiro e o restante colocaram em obras, e aí a população vai pagar isso dentro do prazo do contrato. Esse terceiro quer dizer que
quitou o primeiro empréstimo, né? E o segundo empréstimo é quem está... Então a gente deve só um empréstimo. Em tese é isso. Que é de 50 milhões. 50 milhões. E aí esse agora? Esse agora é um terceiro empréstimo, mas é diferente porque pelo menos na estrutura jurídica até aqui discutida pela prefeitura, é um empréstimo diferente, porque ele realmente quer usar em outros projetos, em outras obras, e aí não falou-se em nenhum momento em pagar esse empréstimo 2, não. Então esse segundo empréstimo aí, né, da gestão da Raquel, vai ser pago dentro das parcelas dele, e deve estar previsto no orçamento. Quando a Câmara aprovou, deve ter sido, obviamente, deve estar lá as parcelas destinadas a pagar esses recursos. Então, é um terceiro empréstimo para viabilizar obras, projetos e a organização de planejamento do atual prefeito, que pense claramente, como qualquer prefeito pensa, deve estar pensando na reeleição também. Ô Marco, muita gente tem dúvida de como é que funciona uma prefeitura pegar empréstimo. Porque a gente sabe, no grosso, por exemplo, o senhor pegar um dinheiro, a gente pega 1.000, paga um pouco a mais, né? Porque tem os juros. No Brasil, um pouco muito, viu? Pois sou Pedro, em geral, né? Mas aí, como é que funciona, né, um pagamento de uma prefeitura que pegou um empréstimo? Os juros é mais alto do que para uma pessoa comum? Como é que funciona isso? Boa pergunta também. Normalmente, Laís, não. Normalmente você tem as agências financiadoras de crédito, é diferente de dar um crédito para uma prefeitura que se sabe que tem receita, que se as contas estiverem em dia, né, o resultado é muito, o planejamento é mais tranquilo, o controle é maior, do que obviamente uma pessoa física que vai ter que provar sua renda, e a capacidade de endividamento também é infinitamente diferente. Então, nesse caso, há agências que dão empréstimos não só brasileiras, né? O Banco Mundial, que a gente ouve falar muito, o Banco Mundial não é um banco com agências como a gente imagina qualquer outro banco por aí. O Banco Mundial é uma agência de fomento internacional de crédito, justamente para governos e países, cidades ou estados dentro de um país, que permitem com que esse dinheiro seja emprestado por um tempo e pago depois, geralmente em parcelas bem interessantes que se podem negociar. Mas assim como o Banco Mundial, existem várias outras agências de fomento, a gente chama de agências de fomento, né, que são justamente aquelas que emprestam, dão dinheiro e destinam esse recurso muitas vezes a determinadas áreas. Tem umas especializadas na área ambiental, que só investem em projetos que dão sustentabilidade ambiental, tem outras especializadas em água, infraestrutura, outras em energia, e o Banco Mundial é bem mais genérico. Então, deve ser dentro dessas agências, além das agências normais de mercado, como a do Finisa, que é uma empresa... Que é a Caixa, né? Que é a Caixa, né? Que a Caixa é um banco, né? Então, é possível também negociar com esses atores tradicionais e essas outras agências de fomento maior, né? Como o Banco Mundial. Quando a gente adianta as parcelas, como foi feito com o primeiro, cai os juros? Provavelmente sim, isso tudo deve ser. Aí funciona relativamente parecido com um crédito, empréstimo que a gente conhece, né? Que a gente conhece, né? A diferença é que os valores são sempre muito maiores, as garantias são diferentes, né? E tudo isso tem que. Para emprestar, quem empresta sabe que precisa confiar naquele que está recebendo o dinheiro. Então, provavelmente as contas devem ser vistas, se há transparência naquela gestão que está fazendo o pedido, se há autorização das câmaras de vereadores, se for um governo municipal, a Assembleia Legislativa se for um governo estadual e inclusive o Congresso Nacional quando é o governo federal. Então, de um modo geral, tudo isso são controles de transparência e credibilidade que permitem que os juros sejam menores, maiores, as parcelas sejam mais tranquilas, enfim. Isso aí vai ser parecido com a análise que o banco faz sobre eu, você, qualquer um. Só que é óbvio que nós estamos falando... Pagador, né? Se é bom pagador, se tá... Não tem fiador para a prefeitura, não, né? E aí é que tá. Como é o dinheiro do povo, né? Então, por exemplo, se a prefeitura está no CALC, né? Que aquela é uma espécie de SPC das prefeituras, se ela está ali com o nome limpo, ali, sem consultar enfim. o SPC. Mas eles têm consulta a uma série de outros mecanismos que, obviamente, com a pessoa física não tem, mas que permitirão eles terem mais confiança em... E aí, tem 3 formas. Não dar o empréstimo, dar, mas com garantias maiores, ou com prestações mais suaves, a depender de quem está tomando o empréstimo e de quem está dando. E do que o senhor observa,
o senhor acredita que a Câmara aprova esse projeto, as comissões, e aí depois indo para plenário na votação? Você acabou de falar uma coisa importante, né? A oposição é muito pequena na Câmara. Eu hoje acredito que só deve ter o Fagner Fernandes e a Perpétua Dantas. E mais ou menos Galego de Laje. E mais ou menos, o Galego de Laje sempre teve essa postura, ele, né? é uma muito oposição calma, mais branda, muito, assim, né? muito mais branda, sempre compôs com o governo. Então não vejo dificuldade para o governo Rodrigo Pinheiro, que inclusive conversa até com essa oposição também. Não podemos negar que ele tem puxado todo mundo para conversar, enfim. Então, nesse sentido, Laís, não passar é notícia. Mais do que passar, claro que não passar é uma notícia. Surpresa, é mais não surpresa passar do que passar, exatamente, né? Nesse sentido, né? É o que eu estou esperando. Ô Lucas, roda aí a vinheta do WhatsApp Cidade, porque tem pergunta aqui para Marco Aurélio. WhatsApp Cidade 9987809.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Marco Aurélio, o Rodrigo Melo do São Francisco, ele faz a seguinte observação. Bom dia, resumindo, estão alterando a ordem dos fatores, mas o resultado final não se altera. No final, a prefeitura vai tomar o empréstimo lá na frente. Primeiro estão pedindo autorização para depois tomar o empréstimo. Me corrija se eu estiver errada. No caso, a prefeitura tem a opção também de não pedir, né? Que como a secretária falou com a gente no jornal, vai depender da oferta, né? De juros, da necessidade se eles realmente vão ter essa precisão de aplicar esse dinheiro em algum projeto específico, não é isso? E aí, claro, eles vão ter que, para chegar a pedir esse dinheiro, eles vão chegar e dizer assim, olha, quem vai emprestar o dinheiro, os Finisa da vida, o Banco Mundial, quem seja, vai dizer assim, que é para quê? E aí eles vão ter que apresentar um projeto, uma situação, ó, vamos empregar nisso, naquilo outro. E aí, assim, como o Rodrigo colocou e você colocou bem, é o seguinte, olha, o que eles estão pedindo é uma autorização prévia para que, se eles conseguirem negociar uma tomada de crédito dessa, eles não terem que voltar à Câmara, fazer toda essa negociação, explicação, enfim, para poder ser aprovado e depois ir voltar lá na agência de fomento. Então eles estão antecipando essa parte, que isso é legal, tá? Agora, é óbvio que a Câmara não vai ter todas as informações, porque você está dando ao prefeito, ao executivo, melhor dizendo, a autorização já desde agora. Não, então, pode ir lá, pode negociar, pode pegar. Para quê? Não, para o que você precisar quando for a hora. Então é isso que está sendo colocado. Por quê? Porque a receita, Laís, ela pode demorar para chegar, ela chega ao longo do ano, mas um crédito desse chega logo. Então, talvez, aí me parece, o prefeito vai usar parte, eu não sei se ele usa um crédito de 100 milhões, mas provavelmente vai usar, sabe por quê? O ano 2023 é o ano mais importante para quem está na gestão de municípios. Ano pré-eleitoral. Porque é o ano pré-eleitoral. Então, e é o ano que as coisas podem ser feitas com mais tranquilidade, porque né, não tem eleição não tem eleição de federal, estadual, enfim, não tem eleição e é o terceiro ano. E a gente sabe que ano de eleição tem prazo para pedir, para fazer pagamento, para fazer entrega inauguração de obras, entrega uma série de coisas. Então, é provável que, professor, ele pode não pegar, pode, mas politicamente, se já está pedindo agora, está planejado, pegar, né? É muito provável que pegue, até porque deve estar dentro do projeto político. Aí, mas está todo pegando com as autorizações jurídicas que tem que ser feitas pela Câmara de Vereadores, né? Perfeito. Ainda passando aqui pelo WhatsApp Cidade, tem a Patrícia Marques, ela pediu uma música, a gente vai ver, Patrícia, se tem essa música aqui, e se tiver a gente roda para você, tá bom? Você ouvinte da Rádio Cidade, tá pelo WhatsApp, conta aí pra gente, a gente quer saber como tá o bairro das Rendeiras. Manda mensagem pra gente se você tá por aí, diga aí como é que tá o clima hoje no bairro das Rendeiras pra gente, bom? Marco Aurélio, obrigada.